Ok? Estamos vendo. Então, deixa eu tirar aqui bom, meu nome é Thiago, eh, eu também fiz uma trilha muito parecida com a do Fernando, a gente fez faculdade juntos, ele acho que entrou no período depois de mim, uma coisa assim, e seguimos pela engenharia, eletrônica, né, onde eu comecei a ver a parte mais de redes neurais e todo esse movimento de machine learning. E eu segui até onde eu pude na academia, né, chegando até um pós-doutorado em engenharia elétrica, pela COP. Aí hoje eu sou coordenador nacional de Advanced Analytics do Tech Hub regional aqui da UI, né? A UI, chamada de Ernst Young também, ela é uma das Big Four, uma das empresas de auditorias maiores do mundo e tem um braço de consultoria muito forte que cada vez mais tá abraçando essa consultoria de transformação digital que o mundo está vivendo, e isso envolve a nossa área, né, Data Science, com um, um potencializador dessa transformação digital. E aqui, mais recentemente, eu comecei aqui com o Fernando a dar um curso de pós-graduação na parte de Machine Learning, aqui na Infinet, e trazer um pouco da visão de mercado e das coisas que são aplicadas lá no mercado para um curso bem pragmático aqui na Infinet. Eu comecei em 2003 na FRJ, né, e em 2007, aí, o próprio Fernando, a gente foi trabalhar no laboratório de física de partículas europeu, o CERN. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem já viu Anjos e Demônios, aquele filme, aquele livro do Dan Brown, é esse mesmo laboratório, né? Que é física de partículas, né? Aí o que a gente foi fazer lá, engenheiros, para fazer? A gente foi descobrir o bóson de Higgs, né? Não, a gente foi aplicar o que a gente aprendeu em engenharia, né? Em machine learning, advanced analytics, instrumentação eletrônica, tudo lá no ambiente do CERN, que é um ambiente de física. E aí meu doutorado foi com um projeto lá na Suíça. E quando eu voltei, eu resolvi entrar um pouco no mercado, né? E meu primeiro emprego foi nessa empresa em 2012, na Convergência Latina, que tinha todo esse foco de ser uma empresa orientada a resultados, orientada a dados, que aplica inteligência no seu dia a dia, no seu negócio, para poder melhorar processos, poder fazer as coisas melhores para o cliente. Em 2015 eu fiz um pós-doc na COP, e aí já em outro foco, né? Foi com a Marinha do Brasil, em aplicações de sonar. E em algum momento, quando esse período de pós-doc acabou, eu entrei na MJV, que é uma empresa mais de inovação, tecnologia, que aplica muito design thinking. Não sei se vocês já ouviram falar nesse método, nesse estudo que é o design thinking. E depois de um tempo entrei na UI, tive um tempo pela UI, fui para a Equinix, que é uma empresa de data centers, e depois agora voltei para a UI em 2018, e é onde eu estou desde então. A UI está passando por uma transformação na própria empresa de estrutura, né, para poder se atualizar com as coisas do novo milênio, do novo século que a gente está vendo, e eu estou lá ajudando a fazer essa transformação. Então, eu vim da engenharia, passei por um lado acadêmico no início, né, e mantive agora uma aplicação mais de negócio de mercado, né? Só que quando eu comecei, o Fernando também, não existia esses nomes, Data Science, Advanced Analytics, isso a gente mesmo foi descobrindo, né? Tinha muito buzzwords, Big Data, e aqui eu trouxe só para fins comparativos, né, dois momentos. Em 2016, né, nessa pesquisa do KD Nuggets,
o que a gente tinha, né, atrelado à Data Science nesse Word Cloud? Então, tinha Data Science, às vezes Advanced Analytics, Analysis, você já ouviu chamar de Predictive Analytics, e todos aqueles termos que você não sabe exatamente se você se posiciona como uma pessoa que trabalha com Advanced Analytics ou uma pessoa que trabalha com Machine Learning, né? E todos os termos de modelos e afins que estão em volta dessas entidades, Data Science, Advanced Analytics. E muito agora, com as tecnologias que a gente ouve também falar de Big Data, né? Big Data, quantidade de dados, Complex Analytics, tecnologias de Hadoop, Spark, não sei se vocês já trabalharam com essas tecnologias, mas a grande transformação que a gente realmente está passando é que um aqui ajuda o outro, né? O Big Data é o que está dando cada vez mais dados, informações para que os algoritmos de análise preditiva, de Advanced Analytics, eles possam chegar na sua performance mais edge, né? Que é o que a gente está vendo hoje com Deep Learning, com carro autômato, que só foi possível porque teve essa passagem, o mundo começou a produzir dados, né? Ficou barato produzir dados. E essa área que a gente está hoje estudando, que cresceu, porque se eu só tiver dados, eu vou ter uma abundância de dados, eu não vou saber o que fazer com aquilo, né? Não vai ter ser humano no planeta que consiga olhar tudo. Eu não sei se vocês já acompanharam essas coisas, mas a gente já está na ordem de peta, hexa, bytes por segundo, uma frequência assustadora, né? Então, aqui um ajudou o outro. Agora, Data Science só precisa ter com Big Data? Não, isso é até uma coisa que muitos clientes que eu vejo, até às vezes parece que se confundem, porque constroem uma infraestrutura para Big Data, toda suportada para escalar, mas os dados que realmente tem são pequenos, não são Big Data, né? Então, você aplica Data Science, mas não chega num Big Data, porque não são petabytes e tudo mais. É interessante ver como que isso evoluiu, né? E como agora a gente está entrando. Hoje em dia, você já tem tanto as tecnologias de Big Data, como o Hadoop, que é para escalar e distribuir o processamento, quanto as tecnologias de Data Science que estão cada vez mais evoluindo em pesquisa e aplicação para você melhorar modelos, trazer outras ideias de modelagem e tudo mais. Se vocês quiserem ir, durante a apresentação, fazendo algumas perguntas sobre curiosidades e tal, sintam-se à vontade, tudo bem? Aqui, como eu só vejo a minha tela, eu não vejo como vocês estão. Mas pode cortar o Eu som ali. tenho já uma pergunta, Thiago, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Não. Quando você falou de Hadoop, desse ecossistema Hadoop aí, etc., até mesmo uma questão de curiosidade, eu não vejo isso na prática em lugar nenhum, assim, pessoal usando isso de fato, e assim, até mesmo para você poder estudar sobre o assunto fica difícil, fica uma coisa muito abstrata, entendeu? Então, já estudei bastante sobre isso, só que fica assim, mas e aí? Mas e aí? Assim, acaba não tendo muito serventia porque você não vê isso na prática, entendeu? Então, se você puder, de repente, durante a palestra aí, ilustrar alguma coisa de fato, fazendo que tendo cluster, utilização cluster, MapReduce, alguma coisa parecida com isso, porque, assim, é fantástico o negócio é brilhante, mas e aí, assim, não, de fato, eu não vejo muito utilidade hoje, assim, no mundo que eu vivo, né, vamos dizer assim, né. Entendi. Eu acho que pode ser uma coisa de nicho, porque HDFS, MapReduce, essas coisas assim. hoje eu já tive 2 clientes que eles tinham plataformas Hortonworks ou Cloudera, que são plataformas de processamento Agora de se Big uniram, né, se não me Data. engano, né. Agora se uniram, se não me engano, né. Acho que é uma só agora, Não, né. tem outro, não sei dizer exatamente, mas eles não são os únicos, tem outros. E nesses locais você tinha Hadoop ou Spark, que são tecnologias meio que irmãs ou parecidas,
que são para fazer esse processamento de Big Data, sim. Eu acho que talvez, não sei qual empresa você trabalha, mas dependendo do nicho, você não tem o Big Data, você tem dados que ainda são processados por Data Warehouse e tudo mais, e que não precisam de um processamento massivo, né? Mas para quem trabalha com muitos dados, tipo coisas online, quer chegar no nível de entender o cliente micro, né? Você precisa de muito processamento. Aí esses sistemas são utilizados, sim. E por trás também está evoluindo muito o processamento de cloud, né? As coisas estão migrando para cloud, para nuvem. Então, cada vez mais esses ambientes Hadoop, talvez para o usuário final seja transparente, porque você talvez esteja usando uma plataforma, por exemplo, chamada Databricks, que é uma forma de você aplicar Spark, só que você, para todos os fins, está só usando Python. Então, fica bem, transparece essa parte. Você não precisa chegar ao nível de configurar o Hadoop ou coisa assim. Tá? Beleza. Continuando, então, aí, então o que data science, machine learning, né? O que são esses termos? O que a gente entendeu nesse caminho, né? Data science é cada vez mais visto como uma união de multidisciplinas, né? Você tem um lado forte de matemática e ciência, que é você entender, por exemplo, probabilidade, estatística, você tem que conhecer esses conceitos matemáticos para você poder utilizar a seu favor na hora de contar a história, contar o resultado em forma de negócio, que é essa parte laranja aqui do business skill, que é onde você vai defender o que você entendeu dos dados através de matemática. E você precisa de um tripé aqui da ciência de computação que é para poder implementar essa matemática, né? Então é meio que você precisa de uma engenharia de dados, habilidade de computação e entender como essas coisas se conectam para você poder ou implementar ou utilizar um modelo matemático que já foi pensado, né? Como, por exemplo, uma regressão logística, isso tudo já foi pensado em pontos de vista matemático e tudo mais. Você implementa na computação, aplica, né, vê os modelos, o resultado, as coisas e segue um caminho de negócio para você mostrar o que os dados estão dizendo. Então, acho que cada vez mais esse tripé. Agora, você pode começar, tem gente que vem do business skill e se aprimora nas outras duas, pode ter gente que vem da matemática, da ciência de computação. Eu trabalho muito com gente que foi formado com ciência da computação. Eu fui engenharia, então acho que engenharia tem um lado de matemática aqui, né? Business é alguém que vem, por exemplo, que vem como administrador, faz um MBA que é mais para ser o gestor de um projeto, não necessariamente o cara que implementa, né, que executa o funcionário. Então, acho que um bom data scientist saberia passar por essas áreas com segurança, né, e conforto que a experiência vai te dando para cada vez mais elas se potencializarem. E isso implementa-se como? Com machine learning. Eu falo que é um pouco data science, é o lado abstrato, e machine learning seria o concreto, aquilo que vai fazer você unir computação, matemática e ter um negócio. Né? Então, machine learning aqui, a gente hoje entende três áreas, né? Uma área de aprendizagem supervisionada, que é o supervised learning, aqui à direita. Você tem uma área de aprendizado não supervisionado, né? Clusterização, dimensão de redução de dimensionalidade. No aprendizado supervisionado, você trabalha muito com modelos de classificação ou regressão, né? Ou você quer prever um valor, ou você quer classificar um evento em determinadas classes. E você tem toda uma área de aprendizado que é de reforço, esse reinforcement learning, que tem muita inspiração na natureza, né? É você aprender por reforço, é o que a gente vê nesses jogos de inteligência artificial, como, por exemplo, aquele que venceu o AlphaGo. Ele é um aprendizado por reforço. Então, aqui tem essas três áreas. Claro que
no dia a dia, a gente fica basicamente em classificação e regressão. Aqui que os modelos de negócio hoje, a maior parte entram. Agora, se você, no seu negócio, tem uma aplicação que precisa processar imagem e tudo mais, talvez já tenha outros algoritmos que sejam mais complexos, tipo deep learning e reforço, que vão conseguir eficiências muito maiores que você conseguiria com algoritmos mais simples. De alguma forma geral, você acaba, quando aprende, você aprende tudo e aplica conforme você vai entendendo o problema que você está estudando. Alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Alguém já entendeu esses passos do machine learning? Thiago, eu achei curioso você separar Deep Learning fora do aprendizado supervisionado. Opa. Ele, na verdade, eu separo para tentar diminuir a complexidade das coisas que você geralmente aprende aqui, porque eu acho o Deep Learning um ponto fora da curva. Ele é supervisionado, né? Mas eu não boto ele como reinforcement, não. Ele é um aprendizado diferente do aprendizado de reforço. Só que eu acho ele numa complexidade, né, da mesma ordem desses algoritmos de reforço. Ok. Agora, aprendizado não supervisionado, quando tu fala ali de segmentação de cliente, marketing, também é bastante feito, não? Sim, eu entendo, por exemplo, a Customer Segmentation, que é uma atividade bem recorrente, né? Isso aqui, qualquer indústria você vai ter esse tipo de problema. Se você não tem a quantidade de dados para você fazer uma comunicação C2C, né? Cliente a cliente, você tem que fazer personas, né? É uma prática que muitos negócios criam. Você tenta encontrar arquétipos, ou seja, como se fossem templates ou tipos de pessoas que não necessariamente existem, elas podem ser virtuais, né, abstratas, mas que categorizam uma quantidade grande de pessoas, de indivíduos, né, de clientes que têm um comportamento parecido com esse comportamento virtual. Então, por exemplo, quando a gente faz, geralmente, a gente fez um projeto para transformação digital de banco, você tem essas personas como um grupo geralmente com idosos, que tem um perfil, por exemplo, para tirar crédito diferente de um perfil de uma pessoa que é jovem, né? A pessoa que já está trabalhando, ela tem um salário, ela tem um perfil diferente da pessoa que está buscando emprego ou que é autônomo. Então, todos esses comportamentos, você pode usar dados para pescar, né, para perceber esses agrupamentos, esses clusters que vêm acabar a formar as personas. E aí, a maior dificuldade, às vezes, é encontrar esses dados, né? A empresa ter consolidado ou ter como achar essas informações. E aí, como é que se dá isso quando o teu cliente ele não tem isso? Qual é a primeira etapa? A primeira etapa você tem que entender geralmente a gente passa por um entendimento do problema em geral, né? E depois nós vamos para o que o cliente tem de dados que já estão disponíveis. E aí vai se limitando. Quando não tem, por exemplo, idade, que é uma coisa importante aqui, como é que você chega ao mesmo comportamento que você quer mapear por idade através de outra variável? Talvez, por exemplo, se você tiver a profissão, né? Se for aposentado geralmente tem uma idade para se aposentar. Então, pelo menos você sabe que vão ter mais pessoas com idade avançada num grupo de aposentados que num grupo de trabalhadores formais, ou CLT, alguma coisa assim. Então, você tem que sempre contornar, né? Não tem a variável não representa a informação que você quer, né, usar no seu problema, você tem que descobrir um outro caminho. Beleza, bacana. Alguém com alguma dúvida? Oi. Uhum. Oi, Thiago. Boa tarde. Oi. Na verdade, são duas, um comentário e uma curiosidade. Esse aprendizado por reforço me parece, se me corrija, né, se estiver errado, me parece ser a vanguarda aí da ciência de dados, porque eu não consigo nem imaginar como é que você
como é que é o processo de você treinar um carro automatizado, por exemplo. Eu lembro muito do carro que passou no programa da Ana Maria Braga, o primeiro carro nacional que foi automatizado. Eu acho que foi surpreendente. Coisas, riscos, né, da atuação, enfim. E a segunda curiosidade, eu queria saber se vocês tiveram alguma participação na auditoria que foi feita no Botafogo no ano passado, porque né, eu sou botafoguense, né? E foi uma coisa assim, a torcida ficou muito animada com isso. E a gente tem pouco. A gente não vê o resultado, né? Porque é uma coisa sigilosa, enfim, mas queria saber se a parte de dados participou ativamente desse processo de alguma forma. Tá. Bom, a primeira ponto que você trouxe, ele é interessante que nunca você vai ter esse é o melhor para tudo, né? Esse reforço, aprendizado por reforço, ele é muito bom para determinadas aplicações. Por quê? Assim como o Deep Learning, o Deep Learning, por exemplo, ele precisa de muitos dados. Se você tem uma aplicação que não tem muitos dados, Deep Learning não deve performar no melhor que ele pode. Então você não precisa usar esse canhão, você pode usar modelos de redes neurais mais rasas ou outros modelos de machine learning para classificação, regressão. Então, o reforço, ele é bom, por exemplo, para simulações, porque você tem algoritmos que você simula um ambiente onde o seu modelo, né, vai trabalhar, seu objeto, e de acordo com as ações possíveis do robô, né, assim, do teu modelo, o ambiente, o sistema, ele recompensa ou não o robô por essa ação. Então, em jogo, será que dar o soco é melhor que dar o chute? Aí ele vai se treinar com um componente, né, um oponente robô melhor que ele, para ele começar a entender o que ele tem que fazer. Como? Se ele apertou o botão errado, digamos assim, ele vai levar um machado do outro oponente e vai perder, né? O ambiente está prejudicando ele. Então ele vai entender na próxima que se estiver nas mesmas condições, fazer outra coisa. E assim vai. Então o carro, eu entendo que tem algumas questões assim, o carro ele vai monitorando o que está acontecendo, ele já simulou que se um carro entrar bruscamente na frente dele, ele tem que tomar alguma ação. Ele não aprende na hora ali, né? Ele já tem um treinamento prévio. Mas reforça isso, é um pouco também como as células funcionam, tem uma inspiração natural aí. Não sei se... Não, entendi, legal. Eu nunca trabalhei com precisar de reforço, mas eu já li essas questões somente do AlphaGo. Tem um documentário no Netflix que fala sobre o AlphaGo, o computador que venceu o especialista, o maior jogador mundial lá de Go. Aí diz as questões do robô, como ele foi treinado, vale a pena. Quando você mencionou essa parte de game AI, eu até lembrei de um projeto chamado OpenAI, que fez um treinamento muito interessante num jogo chamado Dota, que é uma coisa que eu não consigo realmente compreender como é que a máquina conseguiu derrotar o nível de jogadores, de nível de decisão, sabe, que é preciso tomar como ser humano ali, como ela chegou a esse ponto, é uma coisa para mim que é fascinante. Mas eu acho que é isso, você bota o seu robô entra como um outro participante num jogo que só tem humanos, aí ele vai perder, vai aprender, vai perder, aí uma hora ele vai melhorando, né? Não é também, não pense que ele chega do nada e aprende, né? Ele é um processo. Mas é interessante. Bom, eu vou passar por aqui, porque, tá bom, como é que funciona na prática, no dia a dia de um projeto? Eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão vendo, né? Então, um projeto de data science, ele tem um ciclo de vida, né? Que começa sempre numa fase que a gente chama de business understanding, entendimento de negócio, que é o quê? É onde nós somos cientistas de dados, eu não sou bom em finança,
Eu não sou bom em petróleo, eu não sou bom em física, né? Eu sou especialista de física. Mas a gente, na fase de entendimento de negócio, é o momento que você começa a entender com o especialista do problema que a gente quer modelar, né? Então, se eu quero modelar, por exemplo, lá no projeto de física, a classificação no detetor de partículas de elétrons, a gente tem discussões com físicos, né, que entendem como que o detector funciona e qual é a resposta do detector para elétrons, para prótons, para outras partículas, e a gente consegue criar variáveis, a gente consegue pensar o que características que a modelagem tem que ter para extrair as informações, características de um elétron, né? Então é ali que a gente aprende. E a gente começa a fazer a ponte com, então, um modelo assim, uma variável assado. Então, business understanding. Aí entra a parte de aquisição de dados e de descobrimento, né? Que é onde a gente vê as fontes que a gente tem, as características delas são on-premise, se é base de dados, se é arquivos, os pipelines de execução, se a gente vai implementar um modelo streaming, batch, se vai ser atualizado em alta ou baixa frequência, os ambientes que as coisas vão rodar, né, on-premises, na minha infraestrutura, na nuvem, e dados estruturados, não estruturados, validar os dados, limpar, né, processo de descobrimento e coleta das informações. É aqui que está uma das partes mais críticas, porque se não tem informação suficiente para modelar o que a gente quer, eu posso botar aqui rede neural, deep learning, papa, qualquer coisa que não vai descobrir, não vai ter resultado, né? Porque não tem informação para isso. É que nem você tá de olho fechado e querer dizer qual é a cor de uma coisa. Você não vai conseguir ver só por encostar nela. Então você está usando o tato para inferir uma coisa que você só tem com a informação visual. Então, essa parte aqui é importante para isso, né? E uma vez descoberto e tudo mais, entra a parte de modelagem em si, que é a parte que a gente acha mais interessante, digamos assim, né? Que é transformar as variáveis, criar outras, que alguém chama em geral de feature engineering, treinar os modelos, entender quais algoritmos que a gente vai usar, se a gente vai usar métodos ensemble, deep learning, reforço, como vai fazer a gestão dessas coisas todas, porque geralmente a gente testa em N modelos, né? Então, como é que eu vou dizer qual que é o melhor? Como que eu vou retreinar os modelos em outros momentos do tempo, né? E avaliar eles. Validação cruzada, teste AB para você poder ver se o teu modelo está impactando para melhor a empresa, né, e tudo mais. E deployment, que aí o modelo já está treinado, dados novos, aplicar. Então, fazer o scoring, que a gente chama, monitorar a performance, somente para saber quando eu tenho que retreinar, né? Esses modelos, né, matematicamente, as variáveis que entram eles geralmente não são, elas são estocásticas, elas mudam no tempo. A estatística da variável muda com o tempo. E o seu modelo tem que acompanhar isso. Como? O jeito mais fácil é retreinando. E essa rodinha é o que a gente chama hoje, não sei se vocês já ouviram, de MLOps, que vem DevOps, né? DevOps veio mais de software, que é desenvolvimento e operação, e agora é MLOps, Machine Learning e Operação, que é você ter pequenos ciclos de melhorias, de desenvolvimentos no seu modelo Machine Learning, no seu modelo estatístico, para sempre dar valor, gerar valor para o cliente, para o negócio e tudo mais. Então, isso aqui é um ciclo contínuo hoje em dia, né? Cada vez mais. Muita gente ainda, eu acho que os clientes entendem. Sempre que eu vou a um cliente, às vezes já tem um modelo, só que foi um modelo que foi feito 10 anos atrás, que a pessoa já saiu da empresa, ninguém mais olhou e o modelo não está mais com a performance que estava. Por quê? Criaram um projeto, mas esqueceram que isso tem uma gestão, tem uma governança sobre esses modelos, né? Não é só fazer que nem uma calculadora. Toma, agora usa aqui que calculadora, 1 mais 1 é sempre 2.
Mas aqui as coisas mudam. Então, não basta só desenvolver, tem que ter todas a preocupação agora com operação, com manutenção e tudo mais, né? E isso tem tudo a ver com o processo de Scrum. Não sei se vocês já aplicam Scrum nas empresas de vocês, que são métodos iterativos de você desenvolver um projeto. Sempre a cada iteração, que varia de 2 a 4 semanas, você gera valor para o seu cliente. Porque clientes são ansiosos. Cada vez mais você não consegue, num projeto de analytics, tudo mais, você constrói tudo para depois mostrar o resultado. O ideal é você ir conquistando ele, né? Conquistando o cliente conforme você vai mostrando o resultado desses processos que, assim como é cíclico no Scrum, ele é cíclico no projeto de Data Science. Então, um liga o outro de tal forma que o método de execução potencializa a vida do projeto, porque você está sempre entregando resultado. Então, isso aí, ó, eu acho que mercado, tá todo mundo indo para um caminho de misturar Data Science com Scrum. É até o Fernando pode confirmar, uma pessoa que estudava com a gente lá na faculdade, também foi para o CERN e tal, Diana, ela foi contratada pela Spotify, lá na Suécia, né? Principalmente pela experiência que ela tinha em aplicar métodos ágeis, Scrum, em projetos de Data Science. É uma oportunidade boa. Alguém tem alguma curiosidade? Não, eu tenho um comentário sobre isso que é isso, né? É tipo, não é só a questão da ansiedade do cliente, mas também da adequação do que está sendo feito, né? Do projeto em si a expectativa, né? Se a gente leva muito tempo fazendo e está distante do cliente, o projeto acaba se afastando e talvez né, requisitos que mudam a gente não consegue acompanhar, enfim, um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo é uma dificuldade, né? Num projeto de ciência de dados, e aí talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Thiago. Porque não necessariamente o que é pensado para 2, 3 semanas a gente consiga um resultado. Primeiro, uma hipótese se confirme, né? Porque a gente sempre está trabalhando com hipóteses, que a hipótese se confirma e como que a gente consegue justificar, né? A empresa, o teu cliente, ter essa maturidade de entender que num roadmap de um projeto pode ter né, resultados positivos e negativos e como tratar esses resultados negativos, como que se adequa né, a um projeto que normalmente tem um tempo de início, meio e fim, né? A gente tá falando aí de um projeto de 1 ano, sei lá, 12 meses, né? Como é que você fixa né, as entregas e os encontros, a percepção do cliente no final tem um produto consolidado ou não, como que isso funciona? Não sei se as pessoas entenderam a dúvida. Eu entendi. Tá. Projetos, eu acho assim, vender um projeto de Data Science num modo ágil, você tem que cada vez mais administrar a ansiedade do cliente, né? Que o ágil pressupõe que são entregas incrementais de valor e um modo altamente adaptável, para se a gente experimentar um caminho e achar que não está indo, rapidamente mudar e ir para outro, sem esperar o projeto inteiro acabar, que são os projetos clássicos, estilo waterfall, né? Que você só vai ver que está desviando do seu interesse no final, depois de 1 ano, né? Então, isso aí hoje em dia vai estar cada vez mais difícil. Você vende, e aí como eu vejo um caminho para controlar essa ansiedade? Primeiro, no entendimento de negócio, eu estou desenvolvendo cada vez mais um método que a gente aplica lá na empresa de design thinking para você trazer os stakeholders, né, as pessoas que vão ajudar você no projeto ou que vão efetivamente utilizar o modelo, para que eles discutam já no início do projeto o que é o problema. Cada um vai ter sua visão, né? Perspectivas diferentes, tal, mas a ideia é que todo mundo saia desses encontros com o mesmo mapa mental, o mesmo mapa do conhecimento do que a gente vai discutir ao longo do projeto. Então, geralmente a gente centraliza em torno de uma pergunta de negócio, né, o que eu quero entender, o que eu quero, e
vai descobrindo as coisas e vendo onde estão as bases de dados. E aí é cada sprint tentar entregar alguma coisa. Então, o primeiro sprint, geralmente você está preso em tratamento de dados, saber que tabelas você vai ter que cruzar, que variáveis você pode construir. É um período dedicado à construção de variáveis. E aí é a parte da ansiedade, porque isso aí não tem como ver muita coisa, né? Então, assim que a variável geralmente é construída, eu gosto de já mostrar, por exemplo, a densidade, o histograma das variáveis, que é para a gente ver como que a variável está se comportando para os diferentes eventos do nosso modelo, né? Então, é ver se são gaussianas, se tem distribuição, ter esse valor para a gente poder enxergar. Isso já é uma entreguinha de valor. Depois, coisas simples que podem ter resultados rápidos, né? Correlação entre a variável e as variáveis que a gente está construindo e a variável alvo, correlação entre as próprias variáveis. Aí a gente já vai poder discutir com um negócio, né, com um cliente, se aquele mapa mental que a gente tinha pensado está fazendo sentido com os dados que a gente está vendo. E aí você vai construindo. Uma hora vai entrar o modelo e sempre uma parte que eu valorizo, que é a parte de apresentação dos resultados, né? Eu acho que não adianta nada a gente ficar só na matemática e na computação aqui, se a gente não consegue ter um jeito de traduzir número para ações concretas de negócio, né? Não é só prever a quantidade de produtos que vai ser vendido nos próximos meses, mas é entender se o que eu estou prevendo está batendo com o que o modelo está dizendo, se o que eu estou prevendo, a minha empresa tem capacidade de produzir, né, entregar, e assim vai. Então, eu acho assim, cada sprint, um valorzinho. Então, cada sprint, uma análise de dados, e principalmente, inclusão de variáveis. Porque uma vez que você constrói o pipeline, né, o processo das coisas, trazer variáveis novas é botar um caminho paralelo aqui para adicionar isso no seu modelo. Bacana. E também passando para essas empresas, a gente vê o grau de maturidade, né, das empresas. Como é que elas estão? Eu vi muitas, tanto das que eu prestei o serviço, quanto as próprias que eu trabalhei, né? Que é sempre espeto de... Como é que é? Casa de ferreiros. Ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau. Isso aí. Então... Porque a colher é de pau normalmente, cara. Verdade. Então, o que entrega valor e dificuldade, né? Geralmente a maturidade, quando você trabalha com os seus dados, ela vai crescendo entre você conseguir entender, conseguir saber o que aconteceu, né? What happened, que é você conseguir descrever analiticamente os dados. É você pelo menos ter essa informação, né? Depois você vai começar a entender o que outras variáveis explicam o que você está vendo de problema, né? O seu fenômeno, que é o porquê das coisas. E uma vez você sabe o que e o porquê, a ideia é prever. Então, o que vai acontecer, sabendo o que está acontecendo e por que aconteceu? Será que com essas informações eu consigo prever, né, para o próximo passo? E muitas vezes a gente parava aqui, mas cada vez mais a gente já está no ponto de prescrever, né, que é o Prescriptive Analytics, que é você garantir que o que você está prevendo ou vai acontecer ou não vai acontecer, né? Se você está prevendo um cenário de turbulência no mercado, coisa assim, você quer tentar entender também o que você pode fazer para se proteger disso tudo, né? Quais variáveis estão no seu controle. Então, esse é o degrauzinho das empresas, né? Tem muita gente que está de baixo e já quer de cima. A gente tem que mostrar que, cara, não adianta você querer prever se você não tem informação para isso. Então, teve um cliente que a gente teve que eles queriam prever a chance de um contrato ser rescindido por um fornecedor lá. Aí tá, e quais informações você tem do fornecedor? Ah, não. Para alguns tem, porque já trabalham, para outros não tem, porque nunca trabalharam para o banco. Então, como que a gente vai avaliar quem não tem, você não tem informação, né? Então,
Então, às vezes, você nem tem as variáveis que descrevem o que você quer e você já quer prever. Então, tem que tomar um cuidado aqui nessas evoluções. E isso vai levar à cultura data-driven, que todo mundo fala, né? Que é você agora ter tudo amarrado em dados e pensar em dados. Então, você sai lá da era que a gente chama de ETL, né? Você tinha só as transformações e tudo mais, até um aprendizado contínuo, onde você monitora diversos KPIs e trabalha ações para atenuar ou reforçar esses KPIs. Né? De uma forma que você agora, a data-driven, porque você monitora e usa essa informação para si mesmo. Alguém tem alguma curiosidade? Tiago, aqui é o Gilberto, tudo bom? Tudo bem, Gilberto? Joia. Tiago, a minha curiosidade é mais com relação a como identificar em que estágio uma empresa ela se encontra aí nessa cultura data-driven. Data-driven. Uhum. O que geralmente a gente vê? A empresa, primeiro, do jeito que empresas grandes cresceram, elas cresceram de forma meio cartesiana. Então, diretorias foram criadas de forma horizontal e cada uma cresceu meio que independente da outra. Né? Quantas vezes você não tem a diretoria de venda vendendo mais do que a diretoria de operações consegue segurar? Né? Então, você começa o primeiro problema, você tem silos de dados. Então, o pessoal até transforma, usa, né? Tem lá um SAIS, tem lá um sistema de base de dados, ele guarda isso e coleta essa informação. Só que ele está pulverizado, então ele não tem uma governança. Então, provavelmente você vai entrar problema de qualidade de dados, porque a informação que está na base A não conversa com está na base B. Então, como é que eu vou pensar na empresa, né, como uma coisa só se as informações da própria empresa não se batem? Então essas são as escadinhas que eu estou. Então, uma vez que você tem qualidade de dados, você começa, ok, então agora eu posso usar esses dados, eu sei o que eles são, eu tenho eles centralizados, disponíveis, eles estão saneados para serem usados, e eu vou começar a criar dados para monitorar, por exemplo, o desempenho financeiro da empresa, né? É um KPI, e eu vou começar a me estudar a minha empresa para ver onde eu consigo, com que outras informações eu preciso operar em um determinado processo para esse KPI aumente, ou um KPI específico para aquela área. Então, você começa a transformar a organização, né, num ser onde eu monitoro através de dados e começo a escrever coisas para tentar melhorar. E monitoro o quanto está vindo de retorno, né? Porque o KPI eu calculo. Então, você vai avançando nisso. Então, tem empresas que não tem nem um repositório central de dados ou uma descrição central de dados, há empresas que já têm isso, tem uma plataforma analítica disponível para incentivar essa cultura e tudo mais. Deu para entender, não? Sim, deu para entender. Agora, a dúvida era mais se existe alguma, sei lá, alguma orientação, né, que a gente possa utilizar, por exemplo, quando chegar numa empresa e poder fazer aquele teste para poder verificar o estado daquela empresa em termos de cultura de data-driven, ou não? É uma coisa que a gente observa mais ou menos por essas etapas aí que você passou para a gente? Como é que funciona isso, assim? Eu imagino que tem empresas que possam ter isso até como serviço, de olhar a empresa e entender onde a empresa está numa régua, né? Como isso aqui. Isso aqui é mais uma percepção que eu tive e eu não tenho um método formado para avaliar uma empresa, entendeu? Entendi. E com relação até o slide passado, com a questão do Scrum, isso. É correto a gente pensar, por exemplo, em entregas, né, as microentregas que você falou nos Scrums diários, né? É correto a gente pensar a transformação
da empresa como uma entrega, por exemplo? Tipo, pensar naquela Não. parte e jogar para o Scrum ou não? Não tem nada a ver. Não, é que a transformação de uma empresa, eu imagino que seja um processo muito mais longo do que um sprint, né? Aqui, um sprint, a gente pensa num tempo de 2 semanas, por exemplo. Então, objetivos desse ciclo de implementação, desenvolvimento, é coisas que cabem com a equipe que você tem nesse período, 2 semanas. Então, aqui, geralmente, nunca é uma entrega grande, são entregas pequenas, porque elas têm que caber num tempo de desenvolvimento de 2 semanas, coisa assim. Você não entrega parcionado a transformação digital, né? Você teria que, de alguma forma, quebrar isso. Scrum é um método de gestão ágil de projetos que tenta fazer com que dê adaptabilidade e diminua o risco do projeto não ser aquilo por você estar sempre entregando coisinhas durante o caminho. E você corrige desvios com isso. Entendi. Então, o Scrum seria a forma ágil de a gente tentar fazer aquela evolução, só que com micro entregas que estão lá dentro daquela evolução da empresa ao longo do tempo, né? Que aí vai muito mais do que a gente. Beleza. Por aí. Tem uma pergunta no chat que era pedindo para você falar um pouquinho mais sobre Design Thinking. Design Thinking? Né? Design Thinking, eu não sou especialista em Design Thinking, tá? Mas o que eu vi de Design Thinking são métodos, são formas, né, técnicas de você conseguir pensar num problema, conseguir descrever um problema de forma com método, né? Então, Design Thinking geralmente tem uma primeira fase de você fazer sessões de brainstorm, onde você eles chamam de você aumenta o escopo das coisas. Então, você faz uma sessão de brainstorm, onde todo mundo pode falar tudo, dar as ideias, todas as ideias que forem. Nenhuma ideia é desprezada. Então, ali é o momento de você discutir o problema, caso aqui do nosso data science. Onde você tenta... a gente tinha um exemplo lá que era a previsão do preço do carvão no mercado internacional. Então, essa era a nossa pergunta. O que eu quero modelar? Eu queria poder estimar o quanto que o carvão vai ser vendido no mercado internacional nos próximo mês, próximos 2 meses, enfim. Então tá. Então, agora, o que leva o preço do carvão a subir ou descer? Aí a gente faz uma sessão, né, onde todo mundo, todas as áreas de negócio envolvidas e qualquer um que possa trabalhe em relação a isso, consiga ver o que cada um percebe, né? Na minha área, eu vejo que se a construção civil nos Estados Unidos estiver em alta, vai precisar de mais ferro, mais aço, e você precisa do carvão para queimar o aço, e assim, essa cadeia toda esse movimento. Aí o outro vai puxar pela perspectiva da área dele. Então, aumentou. Aí Design Thinking é você trabalha e depois tem a segunda parte do Design Thinking, que é reduzir. Então, você aumenta o escopo e você prioriza com aquilo que fez sentido e tudo mais. E depois você tenta experimentar isso. Então, Design Thinking são técnicas para você fazer ideação, experimentação, de forma... sempre tendo o problema como o foco e não a solução, né? Legal. E acho que tem tudo a ver com projetos de data science. Essa que é a Faz sentido. bandeira. Faz bastante sentido. Aí, tecnologias e players que a gente tem aí, né? Assim, eu sou evangelista de Python. Para mim, dá para resolver tudo isso aqui com Python. Tem seus prós e cons, né? Então, o que a gente tem? Não sei se vocês conhecem a Gartner, ela faz essas pesquisas desses quadrantes mágicos, que é entender qual a segmentação os players estão, né? Então, você tem os challengers, os leaders, os jogadores de nicho e os visionários. Então, na parte de business intelligence, né? Então, aqui business intelligence é aquela, eu chamo que é o data science, o pré-data science, que é onde você modela o seu ETL, onde você transforma os dados e cria
as tabelas e visualiza depois. Então, tem aqui Tableau, que é um grande software de visualização de dados. A Microsoft tem o seu Power BI, tem o MicroStrategy, que tem muita gente que usa também, tem o Qlik, e, enfim, o SAS tem dele, a IBM tem os seus, e tem outros players, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência em algum aqui. Eu tive experiência em Power BI e Tableau, aí eu particularmente achei o Tableau mais tranquilo. Eu já vi gente falando mais mal do que bem de MicroStrategy e de QlikView, somente. São mais limitados, né? E você tem as plataformas de Machine Learning Data Science, onde a gente aplica esses conhecimentos que vocês estão aprendendo, né? Você tem aqui o Anaconda, que eu acho que é o que muitos vão usar, porque é a distribuição de Python, né? Você tem aqui o Cloudera, que eu falei, que é a distribuição Hadoop para fazer processamento distribuído, Databricks, que também trabalha com Spark e tem a mesma interface de notebooks e tudo mais. Você tem hoje o H2O, o Data Robot, que são frameworks para fazer AutoML, né? AutoML é força bruta. Testa todos os modelos, testa todas as transformações possíveis, testa todos os parâmetros e depois me diz o melhor. Microsoft tem já tem a Azure hoje, né? Que vocês estão fazendo certificação também. O próprio Azure tem um ML, um Azure Machine Learning, que já tem um conjunto de funções e objetos que facilitam, né? Porque se você, na prática, você consegue fazer tudo com Python e Anaconda, só que você vai ter que desenvolver. E às vezes esses frameworks já tem um preço isso, né? Mas eles já dão as coisas mastigadas de forma que você se preocupa muito mais com a análise dos dados do que com o desenvolvimento de código, né? Mas tem um preço. Vale a pena, às vezes, dependendo da sua aplicação, né? E da sua empresa. Vocês conhecem algum aqui? Alguém já trabalha com alguma, somente desse quadrante aqui dos Machine Learning? SAS? Enfim. Que eu mexo só são essas na nuvem AWS, GCP, é que eu mexo aí dessas partes que tá vendo aí. Google Cloudera, Platform. cheguei a olhar alguma coisinha de Cloudera. O Watson também. IBM Watson. Mas muito raso. Só a nuvem mesmo que eu uso um pouco mais. Eu acho que, bom, vai ter sempre espaço para todos, mas eu acho que cada vez mais as coisas vão ser migradas para a nuvem. Acho que quando a gente tiver 5G... Aproveitando esse parênteses deu aí, Thiago, eu queria até uma orientação sua no que acontece hoje em dia. Hoje em dia, assim, machine learning, deep learning, etc., essas partes que eu digo que é a parte final dos ciências de dados, né? Depois tem toda aquela parte dos dados limpos, direitinho, tal, tudo entendido do negócio, você vai para modelagem. E essa é uma parte que eu acho extremamente importante, para mim até mais importante do data science, assim, que é o produto final, né? Vamos dizer assim, né? E hoje você vê, assim, em maioria dos startups que trabalham aí, o cientista de dados faz tudo. Vai para a parte de engenharia, mexe na parte de engenharia, o cara, entendeu? O cara mexe na toda a parte aí e vai para a parte final também. Então, o cara vai de um lado para o outro, é como se fosse o cara numa fábrica, né? O cara fabrica, o cara embala, o cara vende, o cara faz tudo, né? E, evidentemente, é impossível o cara ficar bom, ficar especialista numa dessas áreas, porque o cara sabe de tudo um pouco, né? E então, assim, quando você contrata uma startup, por exemplo, para soluções de data science, por exemplo, eu acredito, por exemplo, que o cara vai estar modelando pior do que um cara, por exemplo, que é especialista em machine learning em uma grande empresa, por exemplo, que tem empresas grandes aí que são setorizados, né? Tem um data science de machine learning, tem um cara que é um pouco mais encostado com o engenheiro, tem um cara que só analisa os dados. E como é que fica essa questão, assim, no debate que eu te contei aí, nessa questão, assim, como é que pode ser um data science, o cara é completo, se o cara não consegue ser bom em tudo, assim, fica um conhecimento raso, né, vamos dizer assim, né, mas não consegue ficar especialista. Eu acho que é impossível, entendeu?
grau de coisa que tem que conhecer, tem a parte de deploy, enfim, é muita coisa para o cara conhecer isso tudo e ficar especialista, né? É óbvio que o mundo ideal é que você, pelo menos, seja especialista em algo e saiba bastante Realizar das em outras, tudo. né? Você não Beleza. precisa ser o especialista, por exemplo, em visualização de dados, mexer com Tableau, com Power BI, com esses aplicativos, esses programas de visualização de dados. Você não precisa ser expert ali, porque geralmente em empresas grandes, principalmente, né? Com essa metodologia de Scrum e tudo mais, a gente está começando a pensar sempre em times, em squads. E você tem, em cada squad, você tem o especialista daquilo que você precisa. Então, você tem construção de variáveis. Pô, é alguém que precisa entender base de dados, que precisa saber como, principalmente SQL, é esse tipo de expertise, né? E fazer pipeline, saber como que isso vai rodar, então é uma coisa mais para engenheiro de dados. Aí tem essa especialidade. Data Scientist, pô, é o cara que precisa entender quais são os modelos mais apropriados para fazer cada coisa, o que um modelo tem vantagem sobre o outro, quais são as vantagens ou desvantagens de um modelo, como eu entendo o que o modelo está dizendo. Né? É uma modelagem dali do classificador, do estimador, e principalmente o julgamento das variáveis, porque o que descobre as coisas são as variáveis, não é? O modelo descobre, mas se não tiver variável importante ali, ele não vai descobrir nada, vai ser só ruído. Né? Então, e depois você tem que mostrar o resultado. Eu já ouvi falar de data artist, o artista de dados. Enfim, eu acho que o cara que agora pega o modelo, vai dar um score de 0 a 1. O que eu uso? Para que eu uso isso? Então é sempre bom você ter todo um dashboard, uma visualização de dados, que também tem a resposta do modelo, né? Para você, monitorar o modelo com o tempo, né? 2, entender como que o modelo está comportando com as outras variáveis que modelam o problema, né? E operação, né? O que esse modelo, o que você está ganhando com esse modelo? É como se fosse monitorar, por exemplo, em churn, quantos clientes você conseguiu evitar que saíssem. Né? Então, para você ter essa visão, porque só o número, ele não vai, só o sim ou não, ele é pobre, né? A análise e o valor fica evidente quando você bota um dashboard que tem uma história para contar. Então, cada vez mais, quem está aí, desculpa, o Fernando pode até dizer melhor, porque ele está na Twist, mas a ideia é que uma empresa de startup, a pessoa meio que faz tudo, né? Porque não tem essa diversidade. Exatamente. Agora, eu vejo assim, em relação a essa, por exemplo, startups, pelo seu início e tudo mais, eles às vezes têm mais chance de mostrar uma coisa rápida que funcione do que uma empresa grande, que para conseguir fazer uma coisa nova tem que mexer uma máquina, tem que ter alguém para investir. Mas assim, minha pergunta assim, é bem direta, assim, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa como uma empresa grande de mercado aí que tem departamento de data science. Aí tem uma galera de machine learning, só mexe com isso, ela só fica modelando. E aí uma startup, por exemplo, que o cara faz tudo, mexe com Docker, o cara mexe com Git, o cara mexe com tudo. E o cara vai modelar também. Aí na hora, por exemplo, de uma entrega, por exemplo, de um modelo, não sei, assim, será que, por exemplo, uma empresa grande, esse cara, por exemplo, que só modela, não vai ter uma entrega melhor de um modelo do que um cara, uma startup que faz tudo? Cara, eu não diria que porque é grande vai ser melhor, não. Eu acho O cara só que... mexe com isso. Eu digo porque assim, é grande, eu digo porque é departamental, né? Então esse cara só modela, esse cara só faz modelagem. Eu acho que aí eu posso também falar um pouco, né? Porque eu sou do outro lado, né? Eu sou o cara que tem um monte de chapéu. Eu acho que o grande diferencial, né, de uma empresa, né, mais estruturada para uma empresa menos estruturada não está na variável qualidade da entrega propriamente dita, mas sim na escala da entrega, né? É uma empresa pequena, né, por às vezes estar cuidando de todos os pontos, né, não ter diferentes
pontos de passagem de bastão, por não ter, né, reuniões de alinhamento, não ter, né, em diferentes áreas que tem que sincronizar agendas, enfim, tem um monte de coisa, ganha, né, uma dinamicidade, né, uma agilidade que não é possível em outras, porque está atendendo diversos outros pontos, e não acredito que perca na qualidade, porque geralmente a startup está muito voltada para o produto. Né? Então o produto dela não necessariamente não necessariamente a gente está falando de uma tecnologia só, mas a gente está falando de um problema só. Então, dentro de todas essas tecnologias que você citou, a gente acaba sendo muito direcionado para o que resolve melhor o problema que eu estou querendo atacar. E aí a dinâmica toda é conhecida. Né? Então não é que ele está perdido aí em vários chapéus, né? O que acontece é a escalabilidade. Né? Como a startup não está preocupada só com o desenvolvimento da tecnologia, mas também com o desenvolvimento do negócio, com o atendimento ao cliente, área de vendas, a gente acaba tendo que usar chapéus que não são só de desenvolvimento ou de pesquisa. A gente tem uma questão que é o desenvolvimento do negócio como um todo. E aí a entrega escalada é uma dificuldade. Né? Se a gente pensar que a gente quer fazer o mesmo problema para diferentes clientes, se a gente quiser pensar que a gente quer atender talvez problemas que são levemente diferentes do que a gente está falando, talvez aí a gente tenha um problema de performance e aí sim tem um prejudicial. Então, é realmente uma questão de balança, né? A gente saber onde a gente está ganhando na agilidade e aonde a empresa que as empresas são estruturadas não é porque elas gostam de ser robustas, né? Mas é que a robustez dá uma escalabilidade para elas. Então, a escalabilidade é o outro viés aí da balança. Então, as duas áreas, os dois lados, eles estão, né, com cada um na sua força, né, verificando esse pêndulo de um lado ou para um outro. Então, acho que são variáveis diferentes. Né? Essa questão de usar muitos bonés, não tem problema desde que o foco esteja alinhado e esse foco e esses bonés te dão agilidade para resolver um problema bem determinado. Se você não tem isso, a startup não tem chance de funcionar. Por outro lado, a empresa, né, robusta, ela pode vestir, né, ela pode se dar o direito de ter várias pessoas usando papéis bonés bem separados, mas ela tem que entender, né, se ela está tendo, né, agilidade pedida ou chegando, tendo ferramentas, no caso startups ou colaboradores que deem alguma agilidade para ela, que ela não fique presa, né, assim, travada em algum ponto. De qualquer maneira, a robustez é importante, então ela vai ter sim condições de explorar outros nichos, ela vai ter condições de fazer, né, uma escala do próprio negócio de uma maneira muito mais estruturada. Entendi. Não sei se o Thiago tem alguma coisa a acrescentar. Concordo. Eu acho que o foco na startup pode ser maior no produto, né? Exato. A questão das tecnologias, do modelo, dificilmente, até porque nos modelos você dificilmente vai ter um cara focado em aprendizado de máquina de um determinado tipo. O cara tá vendo vários tipos, então assim, na questão do foco, é mais o foco no problema propriamente dito. Obviamente que a gente, para botar em produção, tem toda uma sequência, né, que as empresas, concordam contigo, acabam esperando unicórnios que trabalhem de ponta a ponta, mas na questão da grande colaboração, isso é mais complicado que numa startup, porque numa colaboração, além das tecnologias, ele vai ter que transitar em áreas diferentes. E esse trânsito em áreas diferentes que é complicado, é o que paralisa o trabalho. Já na startup, não. Não tem essa passagem de bastão. Né? Isso deixa tudo muito mais dinâmico. No ponto de vista de negócio, isso é um risco, porque se estamos dependendo de toda a operação de poucas pessoas, a gente não é robusto e a gente não consegue escalar. Então é essa brincadeira que fica se fazendo, né, quando a gente está olhando como um negócio como um todo. Ok? Isso aí. Aí acho que já para finalizar, né? Eu lembro de ver isso aqui, não sei se vocês em 2012 tinham visto alguma coisa assim que. Desculpa. Sim. É porque eu acho que não viu. Não só para poder essa discussão que a gente está falando. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou no celular hoje, não cozinho, Sim. Tá. Só sobre a discussão anterior, vocês poderiam dizer que se a empresa grande pudesse
ela teria só o head de dados, como você é, se ela pudesse, né? Eu acho que por uma questão de escala, as empresas grandes elas não conseguem ter uma pessoa só trabalhando em tudo também. Eu lembro de ver em algumas propostas, alguma coisa como Chief Data Scientist, assim como tinha o Chief Data Officer, né, CDO. Em algumas empresas lançou-se o Chief Data Scientist. Tem Outras bastante. Champion. Aí, geralmente tem cada vez mais tem que ter governança. Porque o que eu vejo isso que eu falei, a empresa tem uma iniciativa de ter um modelo e tudo mais, só que ele se perde no caminho porque não é uma área, não é uma estrutura, não tem governança sobre aquilo. O dado que alimentava o modelo parou de ser gerado e aí caiu o modelo, sabe? Essas coisas não é simples, é muito detalhe para fazer, para estar de olho. Então, vai ter que ter cada vez mais uma estrutura de promoção na empresa como um todo dessa área, né? É bastante atual essa área de um chief que cuida mais da parte de gestão, né? Porque a visão, né, dos dados acaba sendo muito transversal, né, a empresa como um todo. Então tem onde conseguir o dado, quais são os problemas que podem se mapear, alguém que tem essa visão de internamente resolver, não só, né, nos clientes, né? Acho que eu não sei, Thiago, você hoje em dia eu acho que está muito mais voltado para problemas de dados em clientes, né? Mas há também aquela pessoa responsável por olhar internamente, né? Para saber quais processos e tudo mais. Tem essa diferenciação. E aí, lá em 2012, dizia que era o emprego mais sexy da época, né? Big Data. Hoje já tá se indagando, ainda é e tal. Eu vi uma palestra onde se espera que toda essa transformação que a gente está vendo ainda dure décadas, 30 anos para frente. E a tal da indústria 4.0, né? Está vindo com automação, robotização, inteligência artificial, tá tudo isso vindo, as tecnologias novas estão vindo, 5G. 5G promete deixar todo o celular conectado 100% o tempo todo, direto com a central, e a computação vai acabar ficando toda na central. Isso aqui vai ser só um terminal, que vai ser quase que... Então tem promessas aí, né? Eu já falei para eles botarem no Tinder Data Scientist. Não sei se vai dar, mas... Mas o que eu acho mais excitante da nossa área, eu acho que é o conhecimento que a gente adquire a cada projeto que a gente vai. Então aqui eu botei só uns exemplos de data science, a gente já aplicou em física de partículas, em dados de petróleo, então teve que saber alguma coisa de como funciona um detetor de partículas, o que é elétron, muon, lepton, como que isso tudo, né, se fala. Petróleo, teve que saber um pouquinho do que significam as propriedades do petróleo, como que é a indústria do petróleo, né? Parte de saúde, teve um trabalho que foi feito para tentar estimar o tempo de internação de um paciente quando ele dá entrada no pronto-socorro. Então você tem que saber todo o processo de como é que é feita a internação, né? Quais são os diagnósticos médicos. No trabalho da Marinha, toda a parte de sonar é outro tipo de processamento de sinais, se trabalha com outros tipos de dados. Então tem de tudo. Então cada um aqui provavelmente tem a empresa em uma determinada área de conhecimento e vai aplicar a mesma coisa, data science, machine learning, nesse novo negócio. E para isso você vai voltar com alguma coisa, nem que seja por osmose, das reuniões que você faz de negócio para apresentar o resultado, para discorrer por que o resultado não está batendo com o esperado, ou está batendo, né? Todas essas discussões você sempre aprende. Eu nunca vou ser um especialista em petróleo, mas só de ter tido essa participação e eventualmente escrever coisa nesse projeto tal, já dá uma sensação de entendi algo, né? Fernando também passou por essas coisas, pode até dar
Ninguém é especialista, mas a gente também ouve alguma coisa e entende. Isso. E eu acho que é isso que vocês vão buscar na vida de vocês. Pode ser que vocês não busquem isso de forma aberta, mas vocês vão cada hora trabalhar alguma coisa. Nem que seja na mesma empresa. Às vezes vai ser churn, às vezes vai ser trazer mais cliente, entender o processo jurídico que não está funcionando direito, e assim vai. Acho que foi isso que eu tinha para mostrar do que eu já vi aí. E espero que tenha contribuído aí para vocês. Acho que foi bem legal, Thiago. Obrigado pela tua disponibilidade, tá? Divulga teu LinkedIn para o pessoal poder fazer a conexão contigo, né? Manter aí o contato. E aí a gente vai te informando em relação aos projetos. Te agradeço muito a presença aqui, né? Ressaltando que o Thiago é um grande amigo, um prazer ter ele aqui. E é um cara muito, muito, muito bom no que faz, né? Então é legal vocês manterem o contato. E surgindo dúvidas, encaminhem eles ou encaminhem a mim para eu poder encaminhar e aí a gente continuar com essas conversas. Tá bom, pessoal? Na realidade, eu agora tenho que ir para uma outra reunião, 1h30, então não vou poder continuar. Não sei se o Thiago já finalizou. Eu também preciso sair. Então, beleza. Então a gente não sei termina se alguém lá. Tem alguma curiosidade rápida. Então eu acho que é isso mesmo. A gente continua amanhã, pessoal. E obrigado de novo, Thiago. Grande abraço. Te mando depois. Obrigado, deixa eu tirar um print screen para você poder validar. Bota aí teu slide aí que eu acabei esquecendo de tirar um print screen inicial. Peraí. Para você poder fazer a divulgação aí. Todo mundo sorrindo. Dente aparecendo, pessoal. Pronto. Depois eu mando aí Depois eu mando para você, Thiago. Grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Parabéns aí pelo Bootcamp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã.